Nova regra do Conselho Nacional de Justiça aqui do Brasil pode derrubar e perdoar processos ou dívidas no valor de até R$ 10.000. Se você é brasileiro e tem alguma dívida, tem alguma pendência e o valor dessa dívida não ultrapassa R$ 10.000, você pode ter agora, a partir de 2026, o perdão desse pagamento. Uma nova regra do Conselho Nacional de Justiça acaba de determinar essa vitória dos brasileiros aqui, né? Incluindo também muitos aposentados e muitos pensionistas que têm dívidas, que têm pendências abertas em ativo aí no ano de 2026. O ministro Edson Fachin que determinou aí essa nova regra que passa a valer e passa a vigorar aos brasileiros no ano de 2026. Quem é que vai ter o perdão das dívidas e como solicitar esse perdão? No vídeo de hoje eu vou explicar para você, detalhe por detalhe, tintim por tintim, exatamente aquilo que você precisa saber a respeito dessa nova regra. Informação que nós temos aqui, saiu no site NSC Total. Nova regra do CNJ derruba processos de até R$ 10.000 com bancos. Veja o que muda para os devedores. O custo financeiro e operacional de manter a ação de dívida com bancos tramitando por anos é superior ao próprio valor de até R$ 10.000. Nós temos uma média de tramitação de 7 anos. Então a decisão do CNJ diz que quando um processo tramita por tantos anos assim, ele acaba se tornando mais caro do que a própria dívida. Então ela vai ser perdoada, ela pode ser derrubada. Eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, eu vou explicar todos os detalhes, nós vamos acompanhar essa informação juntos e eu ainda vou explicar para você como que você pode se beneficiar disso ou como solicitar aí o perdão, a isenção do pagamento das dívidas de até R$ 10.000, para você entender se você tem direito ou não a essa isenção, a esse perdão dessas dívidas também, tá certo? Para você que chegou agora aqui no meu canal, tenho certeza que muitas pessoas vão chegar aqui no canal que não me conhece ainda. Esse canal aqui é específico para notícias de aposentados e pensionistas. Só que o vídeo de hoje abrange não só os beneficiários do INSS, como também o público brasileiro em geral. Afinal de contas, nós temos aí uma grande parcela da população, quase 100 milhões de brasileiros que estão atolados em dívidas, que têm dívidas, e a grande maior parte dessas dívidas são valores inferiores, menores do que R$ 10.000. O que isso significa então, Thiago? Significa que milhões de brasileiros vão poder agora ter o perdão dessas dívidas que não ultrapassam o valor de até R$ 10.000. Só que tem pontos, né, bem importantes a respeito dessa nova regra que passa a valer agora no ano de 2026, que são pontos e critérios que você deve seguir também e entender, né, sobre, por exemplo, a minha dívida ela vai ser perdoada no banco, eu não vou mais precisar pagar, o banco ele não vai ter mais penhora, não vai pegar meus bens, o meu nome no Serasa vai ser limpo. Todos esses pontos nós vamos falar aqui nesse vídeo, tem todas essas regras, tem todos esses critérios aí pra gente acompanhar. Então quero começar já agradecendo aí pela sua presença. Primeira coisa, já comenta aqui embaixo qual é o seu nome, de qual cidade você está me acompanhando, deixa a sua participação, tá? Pra você que não me conhece, chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Thiago e como eu falei antes, esse canal é específico para notícias de aposentados e pensionistas. Então, se você é um aposentado, é um pensionista e não me conhecia ainda, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se inscreva de graça aqui no canal para receber informações todos os dias sobre seus direitos e sobre o seu benefício previdenciário. Só que como eu falei, pessoal, esse vídeo de hoje aqui, ele não vai ser específico para quem é aposentado ou para quem é pensionista. É para qualquer brasileiro que tem dívida ativa no valor total de até R$ 10.000. Então vamos começar acompanhando essa informação aqui. Eu quero trazer você para minha tela para a gente acompanhar essa decisão, né? Tá aqui o ministro Edson Fachin e a informação já nos diz o seguinte aqui: o Conselho Nacional de Justiça aprovou no dia 9 de junho de 2026 uma alteração na resolução número 547 de 2024 que autoriza a extinção de processos judiciais de cobrança de dívidas com bancos movidos pelas instituições financeiras. Então o que aconteceu agora? Essa alteração, ela autoriza a extinção, a derrubada de processos de cobrança de dívidas entre os brasileiros com os bancos. E isso significa que a justiça agora vai poder derrubar qualquer ação movida por banco de cobrança de dívidas com os brasileiros de valores que são inferiores
a 10 mil reais. A medida é válida especificamente para débitos bancários de até 10 mil reais nos casos em que a instituição credora não conseguir localizar o devedor ou bens passíveis de penhora para quitar o débito. E agora, a partir daqui, nós temos os pontos importantes para você acompanhar, para entender de fato quais são os critérios, né, para poder participar dessa nova lei e dessa nova regra e poder aí ter a derrubada da sua dívida ou ter o perdão aí do pagamento, a isenção do pagamento da sua dívida também. A atualização da norma passou a valer de forma imediata para o setor bancário. Pelo texto, assim que o banco for intimado pelo juiz, ele vai ter um prazo de 15 dias para indicar o endereço atualizado do cliente ou apresentar patrimônio que possa ser retido. Então vamos lá, a justiça intimou o banco vai ter 15 dias para localizar esse devedor, né, o brasileiro devedor aí, ou indicar algum patrimônio, né, que possa ser retido pelo banco para quitar essa dívida aí. Só que aqui tá muito explícito, né? Caso a instituição credora não conseguir localizar o devedor ou algum bem do devedor, vai ser quitado o débito. Então o banco vai ter esse prazo de 15 dias para localizar o devedor ou algum bem do devedor para poder penhorar, né, digamos assim, e se não conseguir fazer isso, a dívida vai ser quitada, a dívida ela vai ser, entre aspas, perdoadas, né? Então aqui, se esse prazo de 15 dias terminar sem uma resposta efetiva, o processo será extinto pelo magistrado sem análise do mérito. Outro critério técnico inserido determina que petições iniciais que cheguem à justiça sem o CPF ou o CNPJ do devedor serão rejeitadas logo na largada. Então, essa decisão do CNJ acabou mudando aí diversos fatores, né? Não só a questão dos bancos, né, não conseguindo localizar o devedor, a dívida vai ser extinta, mas também aqueles processos que cheguem sem o identificador, digamos assim, daquele brasileiro, seja o CPF ou o CNPJ, o magistrado não vai nem analisar, vai derrubar o processo, vai derrubar a ação na hora, e aí o brasileiro tem também essa dívida perdoada, entre aspas aí, tá? Então, o que nós temos agora, o que muda para os brasileiros que têm dívidas com bancos, tá? E aqui que entra o ponto muito importante que eu citei no início do vídeo, sobre a derrubada da ação, né, o não pagamento da ação, a quitação do débito. Mas como é que fica o nome do brasileiro? Vai ficar sujo? Vai limpar automaticamente? É isso que eu quero trazer para você nesse ponto importante aqui, então volta para minha tela agora. O que muda para quem tem dívidas com bancos? Apesar do encerramento da ação na justiça, a decisão do Conselho Nacional de Justiça não significa o perdão ou o cancelamento da dívida. A obrigação financeira do cidadão com a instituição bancária permanece ativa. O banco mantém o direito de fazer as cobranças por vias administrativas ou até protestar o título em cartório, tá? A negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa e o SPC, também não é retirada de forma automática pela extinção do processo. A inscrição restritiva segue as regras do Código de Defesa do Consumidor, que estipula o prazo máximo de semestres ou anos, limitado a 5 anos a contar da data de vencimento da dívida, para a manutenção do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. Após esse período, a retirada é obrigatória. Então, apesar da quitação da dívida, apesar da quitação do perdão, entre aspas, né, dessa dívida de até 10 mil reais, o nome desse segurado, o nome desse brasileiro devedor aí, ele vai continuar sujo, né, digamos aí, ele vai continuar no SPC, no Serasa também, tá, se já estiver, obviamente, tá, e ela vai ser retirada após os 5 anos aí, que é o prazo que nós temos, que a retirada depois desse prazo, ela é obrigatória, então o nome volta a ficar limpo depois de 5 anos. Além disso, caso o banco encontre bens em nome do devedor no futuro, a instituição pode abrir um novo processo judicial de cobrança, desde que isso ocorra antes do prazo de prescrição da dívida, ou seja, antes dos 5 anos aí. No caso de contratos bancários, cartões de crédito e empréstimos, o Código Civil estabelece o prazo prescricional de 5 anos, que foi o que eu falei para você aí. Então,
essa dívida, de primeiro momento, ela vai sim ser perdoada, ela vai sim ser quitada. Só que o banco pode utilizar alguns tipos de estratégia e talvez localizar algum bem do devedor. E se o banco localizar um bem do devedor nesse valor aí, ele pode abrir mais um processo judicial. Aí a justiça, né, vai dar o período de 15 dias para o banco localizar algum tipo de informação, e o banco, se ele abrir um novo processo, é porque ele já conseguiu alguma informação sua. Então ele vai conseguir apresentar um documento, ele vai conseguir apresentar algum bem que esteja no seu nome aí para reter o pagamento, tá? Para reter esse bem. Então, apesar da dívida ser perdoada, o banco, né, perdoada em primeiro momento, porque o banco ele pode abrir um novo processo judicial caso ele encontre aí algum bem no seu nome. Esse processo ele pode ser aberto de novo, tá? A mudança na resolução baseia-se em uma tese fixada pelo STF em dezembro de 2023 sob a liderança do ministro Barroso. No entanto, a recente ampliação das regras para o setor bancário no CNJ foi comandada pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da matéria que eu mostrei para você aí. O entendimento jurídico aponta que o custo financeiro e operacional de manter uma ação tramitando por anos é superior ao próprio valor que se tenta recuperar, o que fere o princípio constitucional da eficiência administrativa. Então, essa decisão tomada pelo CNJ foi justamente por eficiência. Não é nada eficiente quando um processo ele tramita durante anos, e como eu falei para você no início do vídeo que a média é 7 anos uma ação tramitando, ela acaba se tornando mais cara, né? O valor de só administrar aquela operação, aquele trâmite, vai passar dos 10 mil reais. Então não faz sentido manter aquela ação ativa, porque ela, só pelo tempo tramitando aí, ela já custa mais do que os 10 mil reais. Então ela vai ser derrubada aí, tá? Não é eficiente manter uma ação tramitando por tanto tempo se o valor for de 10 mil reais ou menos, tá? E aqui tá o dado que eu quero trazer bem bacana para você. O Poder Judiciário brasileiro acumula cerca de 81 milhões de processos em tramitação. Desse total, as execuções fiscais que cobram dívidas de contribuintes com o poder público representam 27,5 milhões de ações, com uma taxa de congestionamento que chega a 88%. Então, nós já temos uma justiça extremamente sobrecarregada. São muitos processos, a grande maioria está parada há muitos anos. Olha aqui, o tempo médio de espera é de 7 anos. Mais de 52% dessas cobranças envolvem valores inferiores a 100 reais. Então, o nosso sistema judiciário está sobrecarregado e a maior parte das ações, né, a maior parte desses processos são de ações com valores menores a 100 reais, ou seja, que são praticamente nulos. 100 reais hoje não vai mudar a vida de uma pessoa. Então, o CNJ tomou essa decisão agora. Dívidas de valor menor de 10 mil reais poderão ser perdoadas, né, dependendo aí do tempo também, claro, que estão em tramitação e tudo mais. Então é muito importante essa informação agora. Com certeza nas próximas semanas nós teremos mais resoluções, nós teremos mais explicações de como que essa nova regra vai funcionar, mas eu quero saber aí se você gostou dessa nova proposta, né? Comenta aí pra mim se você tem alguma dívida no valor menor de 10 mil reais, deixe seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, tá? Deixando agora essa informação aqui um pouco de lado, vamos dar seguimento para o nosso boletim informativo e vamos agora para a próxima informação do vídeo. E a próxima informação, ela é especificamente para você que é aposentado, para você que é pensionista. Aconteceu agora, o INSS acaba de emitir um comunicado que 5 documentos, os aposentados precisam ter esses 5 documentos agora para continuarem recebendo o seu pagamento previdenciário. Se você é aposentado, se você é pensionista e quer saber quais são esses 5 documentos, assista de graça esse vídeo que está aparecendo aqui no canto da sua tela. Eu mostrei quais são esses 5 documentos que você precisa ter agora para continuar recebendo o seu pagamento previdenciário. Então, não perca, clica agora que eu te espero lá. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.